Olá, eu sou o Abner, que editou esse podcast, e gostaria de dizer que ele conta com alguns problemas de instabilidade e que sua versão editada também estará disponível nas plataformas de áudio, que você pode encontrar o link aqui na descrição. Caso goste, peço que se inscreva e deixe seu like. Estamos abertos a sugestões aqui nos comentários. E é isso, fique com o nosso podcast. Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Cris. Eu sou a Aline. Eu sou o Abner. Eu sou o Thiago. Eu sou a Rita. E nós somos o IFSPcast. Hoje temos a honra de receber Thiago Torres, conhecido como o Chavoso da USP, jovem da periferia da Zona Norte de São Paulo que conseguiu ingressar na USP para cursar Ciências Sociais. Hoje ele vem nos contar um pouco sobre sua trajetória e experiências. Recebemos também Rita de Cássia Moreno, graduada em Ciências Sociais pela Unicamp e mestra em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente, atua como professora de Sociologia no Instituto Federal de São Paulo, Campus Guarulhos. E junto ao Chavoso, nos trará uma conversa sobre educação e ciências sociais no Brasil. Então, mano, para começar, eu gostaria de pedir para você se apresentar e contar um pouco da sua história pra gente, se o público ainda não te conhece muito bem. Tá. Primeiramente, quero agradecer pelo convite para estar aqui. Uma honra muito grande para mim, obrigado pelo espaço. Meu nome é Thiago Torres, eu tenho 20 anos, nasci e cresci na Brasilândia, zona norte de São Paulo, extremo norte de São Paulo, né? E atualmente moro em Guarulhos, região metropolitana. Estudei a minha vida inteira em escola pública estadual, escolas bem precarizadas. No terceiro ano do ensino médio eu fiz um cursinho comunitário, também trabalhava, então assim, foi um ano bem difícil, mas consegui entrar na USP, né, pro curso que eu queria, que era Ciências Sociais, e tô lá cursando, né, no meu terceiro ano. No segundo ano eu criei um canal no YouTube, né, depois que um texto meu viralizou no Facebook, né, onde eu falava sobre ser da periferia, estudar na USP. Enfim, aí eu criei o canal no YouTube e tô aí com ele há um ano mais ou menos, onde eu falo sobre vários assuntos, falo sobre universidade, falo sobre a sociedade, a política e muitas outras coisas. Primeiro, bom, eu nem vou questionar o seu gosto duvidoso pelo PSG, eu já fui cancelada pelos meus alunos Neymarzetes, então eu não vou entrar nessa polêmica. Mas brincadeiras à parte, Thiago, eu queria dizer que seu trabalho tem inspirado bastante a gente, assim. Os meus alunos curtem muito os seus vídeos e a gente fica muito feliz com a sua presença aqui, pela sua disponibilidade de tempo para compartilhar essa experiência aqui com a gente. Tudo bem? Obrigado. Fico feliz que vocês gostem. Pode ir. A gente queria perguntar como você escolheu o seu curso e qual a importância das ciências sociais na sua vida e na sociedade. Então, quando eu entrei na adolescência, naquela fase que a gente começa a ser um pouco mais crítico, né, a questionar mais as coisas, a realidade e tal, eu comecei a entender um pouco melhor do meu lugar no mundo, né, meu lugar na sociedade. Eu comecei a querer eu comecei a me interessar por estudar isso, por entender como que a sociedade funciona, por que a sociedade é desigual, né, por que existem opressões, preconceitos, por aí vai. E eu estudava isso, assim, de um jeito muito individual, muito superficial, né, e até que chegou no momento que eu resolvi querer me aprofundar mais nisso. E aí, no ensino médio, que é quando a gente começa a ter sociologia, né, na escola estadual, eu descobri que existia uma faculdade sobre isso, né, uma graduação que estudava a sociedade. Então ali eu fui tomando gosto por isso e entendendo que era aquilo mesmo que eu queria para minha vida, aquela graduação que eu queria fazer. E já me decidi ali mesmo, acho que, enfim, no começo do ensino médio, primeiro ano, se pá. E aí foi isso, né? Aí eu entrei no curso, né, e tal. E eu acho que é um curso muito importante, né? Eu não vou falar que ele era exatamente como eu imaginava. E eu tenho um vídeo no meu canal explicando detalhadamente sobre o curso na USP, o que eu esperava dele e como que é na realidade. E, enfim,
eu acho que ele tem me ajudado, assim, mais no sentido de me dar ferramentas para eu conseguir estudar melhor a sociedade, né? Ele não vai direcionar a gente exatamente para o que a gente quer estudar. Porque, como eu falei, eu me interessei por essa área porque eu estava interessado em estudar sobre as desigualdades que existem na sociedade, né? Sobre as opressões, essas coisas. E muita gente acha que o meu curso é um curso voltado justamente para isso, tanto que falam que é um curso que forma militantes, né? E não é, não tem nada a ver com isso, não era nada disso que eu imaginava. Pelo menos na USP é um curso muito teórico e muito acadêmico e que se baseia em estudos assim de coisas muito antigas, né? A gente estuda os intelectuais mais clássicos da Europa, principalmente. Inclusive é um curso muito eurocêntrico. E, enfim, a gente estuda muito teóricos do século XIX, XVIII, XX, mas que não é inútil, lógico. Como eu falei, todo esse estudo me dá essas ferramentas para que eu próprio possa ir atrás do que eu quero estudar de fato, né? E então é uma área assim do conhecimento humano que eu acho muito importante para a sociedade, que todo mundo deveria estudar um pouco, pelo menos, né? Então, acho importante que exista essa matéria no ensino médio, que ela seja mantida, porque, por motivos óbvios, né? A gente vive em sociedade, então a gente precisa saber entender a sociedade que a gente vive, né? A gente tem um sistema político, a gente tem um sistema econômico, e acho que o mínimo de qualquer pessoa é saber como que esse sistema político, como que esse sistema econômico funcionam, como que eles surgiram, como que eles se desenvolvem, né, ao longo do tempo. Então, as ciências sociais, elas têm essa importância, mas têm importância por vários outros motivos também, né. Não é à toa que ela é estudada em várias áreas diferentes, né. Tem faculdades de medicina que estudam sociologia, tem faculdades de psicologia, de jornalismo que estudam sociologia, antropologia, né, por aí vai. Então, é de extrema importância. Bom, agora falando um pouco mais sobre você, queria que você falasse o motivo pelo qual você usa esse visual chavoso e como é ser o chavoso na USP, na Universidade de São Paulo. Não tô tão chavoso assim hoje, né, mas né, quando eu me arrumo de verdade, né, eu geralmente coloco um boné, as correntes, né, brinco e tal. Tô aqui em casa, então não me arrumei tanto. Mas isso basicamente que seria o visual chavoso, para quem não sabe, né? Acho que é importante explicar, porque tem muita gente que não conhece, né? Fora de São Paulo, principalmente. Muita gente me pergunta, né? O que é chavoso? O que é chavoso, né? Enfim, então tem muito a ver com esse visual do funkeiro paulista, né? Muito demarcado aqui em São Paulo também, porque funkeiro de outros lugares geralmente também não se veste tanto assim. Mas aqui é o que eu falei, né, mano? É esse negócio da corrente, do boné, do brinco, das tatuagens, né? Enfim, isso na relação da aparência, né? Mas aí tem toda a questão do gosto musical pelo funk também, né? Enfim, lugares que você frequenta. Então é toda uma cultura, tá ligado? Que você tá inserido. Não é só uma aparência, um jeito de se vestir, nem só um gosto musical, mas é um conjunto, assim, de vários fatores. Eu tô nessa cultura. É difícil explicar por quê, porque basicamente é uma questão de identificação, tá ligado? Porque é você olhar para um grupo, é você olhar para um visual, para um gosto musical e você falar, mano, é isso que eu gosto, é aqui que eu quero estar, é com essas pessoas que eu quero estar, né? Basicamente é assim que eu me sinto, né? Por exemplo, eu me sinto muito mais confortável estar num baile funk do que numa festa na USP, por exemplo. Então, essa questão da identificação, né? Na festa na universidade tem um público, né? Tem um perfil de pessoas muito diferentes, assim, do meu, né? O tipo de música que toca é diferente, né? Os costumes, assim, da galera é diferente. Então, não é uma coisa que me atrai tanto, né? Eu gosto, mas não me atrai tanto quanto um baile, por exemplo, né? Então, é muito isso, mano. Tem muitos fatores aí envolvidos, como eu falei. E ter esse estilo, né, de vestimenta ou de vida, né, e estando lá na USP, é uma experiência bem louca, né, e são várias experiências, na verdade, né, que a gente
a gente, né? Eu falo a gente porque não sou o único lá nesse estilo, que a gente vivencia, né? Seja pela própria aparência, né? De você ser olhado diferente, de você ser tratado diferente pela sua aparência, né? Ser considerado mais suspeito, seja pelo jeito de falar, né? Por você não falar de um jeito muito rebuscado, por você usar mais gíria, né? Então, vai ver esse tratamento diferente, seja pelo próprio gosto musical, né? Porque não é possível que uma pessoa acadêmica goste de umas músicas que fale essas baixarias, né? Então, é complicado, né, mano? É um espaço lá que não foi feito pra gente, né? Infelizmente. A gente tem que estar lá, mas infelizmente ele não queria que a gente estivesse lá, né? Quem controla ele, aquele espaço. E muitos dos que frequentam também, né? Dos alunos que vêm de outra realidade também. Então eu acho muito significativo a gente estar lá. É difícil, como eu falei, muita experiência assim zoada, mas é muito importante, sim, né? Eu fico muito feliz de poder estar lá e principalmente poder estar servindo de exemplo para outras pessoas assim como eu, né? Que nunca se viram muito representadas em intelectuais, acadêmicos, escritores, filósofos, sociólogos, né? Então acho que a gente quebra muito essa ideia do pensador, né, como aquele cara branco, mais velho, europeu e bem vestido, que fala bonito. Né? Acho que é muito importante quebrar esse estereótipo. E homem, né? Exatamente. A gente estuda sempre os homens, né? Além de Exatamente. Falando um pouco das dificuldades, quais são os principais desafios que um aluno do ensino público enfrenta? São muitos, e varia também, né? Varia porque o ensino público não é uma coisa única também, né? Porque a gente pode falar assim, né? A gente pode falar de diferenças regionais, mas a gente pode falar de diferenças institucionais também, né? Como assim, né? Regionais. Uma escola pública aqui de São Paulo, né? Diferente de uma escola pública, sei lá, no Ceará ou no Rio Grande do Sul. Uma escola pública no centro de São Paulo é diferente da escola pública na periferia de São Paulo, né? E quanto mais periférica for, mais sucateada ela vai ser, né? E aí a questão a questão que eu falei, diferenças institucionais, né? Não sei se esse é o termo certo, mas eu quis dizer, né? Existem diferentes instituições de ensino público, né? Tem os institutos federais, tem as escolas estaduais, tem as ETECs, tem os colégios militares, né? Então cada um vai ter as suas particularidades, tá ligado? Suas diferenças, né? Seus problemas pessoais, né? Eu, particularmente, não conheço a realidade dos institutos federais, não conheço a realidade das ETECs, não conheço o colégio militar, eu conheço a escola estadual, né? A única que eu estudei, que eu tenho amigos próximos, que eu já dei palestra, então eu conheço bem, assim, a realidade das escolas estaduais, então eu vou falar sobre elas e, inclusive, eu acho que é o mais importante a se falar sobre elas, né, justamente por ser a mais precarizada. Mano, escola pública estadual aqui em São Paulo é muito complicado, né? Nas últimas décadas elas vêm piorando cada vez mais, né? Justamente pelos governos estaduais que a gente teve, né? Que a gente vem tendo, que propositalmente tem posto em prática um projeto de sucateamento do ensino público, né? Então a gente vem vivenciando, né? E eu que nasci no ano 2000, entrei na escola em 2007, saí em 2017, eu vivenciei, assim, coisas absurdas, né, mano? Esse processo de vários processos, na verdade, né? Enfim, questão dos professores, que parece que diminuiu cada vez mais, ou professores de áreas diferentes tendo que dar aulas de matérias que eles não são formados, problemas, assim, nas vidas pessoais dos alunos também, muito fortes, que refletem na escola, nas direções que não estão capacitadas para estar nesse cargo, que são muito autoritárias. Então, dentro da escola pública estadual, a gente vivencia, assim, um verdadeiro inferno, mano, muito complicado, né? Então, você tá lá, já é um desafio muito forte. Aí você sair de lá, entrar na universidade,
ainda assim um desafio muito grande, né? E as dificuldades continuam. As dificuldades, elas vão mudar, mas elas ainda vão existir, né? Então você vai ter que lidar num primeiro momento com a defasagem muito forte, né? Aliás, isso sem falar do período do vestibular, né? Eu falei do período dentro da escola e o período na universidade, tendo essa transição para o período do vestibular. Eu, particularmente, passei na minha primeira tentativa, mas eu tenho amigos que leva 2, 3 anos para conseguir entrar, né? Porque você tem que ter um tempo para recuperar o tempo perdido na escola que você não conseguiu aprender porque não tem aula, porque não tem nada, material, professor. Enfim, aí você entra na universidade, você já está com uma defasagem, você já está com um atraso, você já está prejudicado. E aí você vai começar a se sentir inferior, né? Então é muito comum entre os estudantes de escola pública o sentimento de inferioridade dentro da universidade, sentimento de não pertencimento, né? Eu falo por mim, mas por todos os meus amigos que são da escola pública que estão lá. Eu acho que todos é o mesmo padrão, sabe? Esse lugar não é para mim, eu sou burro, eu sou incapaz, sabe? E não consigo ler um livro, será que eu realmente fui alfabetizado? Né? Porque é complicado, sabe? A gente é colocado para estudar coisas que geralmente a gente nunca teve contato na vida. Né? Porque eu reparava nisso quando eu entrei lá. Eu via o pessoal de classe média e escola particular que tinha entrado lá, e muitas vezes de Instituto Federal também, né? Porque é importante falar que a maioria das pessoas que entram lá da escola pública são de Instituto Federal, né? E ETEC, principalmente. Escola estadual é uma minoria bem ínfima. E a galera que, enfim... Mas, enfim, principalmente escola particular, ele já tinha lido um monte de coisa. Já tinha lido vários autores, já tinha participado de um monte de palestras, eventos, a família era de políticos, era de intelectuais, era de professores universitários. E aí você entra lá, mano, você se sente um nada, você se sente vazio, você não sabe, tipo, o sentimento que eu tive foi esse, eu não sei nada. Porque na escola, eu era considerado o melhor aluno da sala, ou um dos melhores, né? E aí quando você entra lá, você se sente um dos piores. Infelizmente foi a sensação que eu tive, né? Eu fiquei muito mal, fiquei muito triste, né? Mas acho que a maioria das pessoas, né, que eu conheço são assim, tipo, você se sente inferiorizado, você não só, sei lá, baixa a cabeça e aceita, o efeito é o contrário, né? Tipo, eu vou mostrar que eu sou tão capaz quanto eles, né? Então, isso me deu um gás muito grande para estudar, né? Esse sentimento de prejuízo me deu um gás muito grande para estudar. Então, mano, meu primeiro semestre, assim, foi perfeito, foi extremamente produtivo, eu só tirava a nota acima de 8, enquanto eu via vários alunos, assim, vários colegas meus que vinham de escola particular tirando 7, 6, 5, sabe? Eu fiquei, assim, bem impressionado. E aí, basicamente é isso, você vai correndo atrás desse prejuízo para conseguir recuperar, né? A gente geralmente tem muito mais essa vontade de estudar, né? Porque a gente não quer se sentir para trás, a gente não quer se sentir inferior, né? Então a gente tem que fazer é foda, né? Que eu romantizo isso, né? Mas faz um esforço do caramba para conseguir tentar alcançar o mesmo patamar deles, né? E, enfim, aí nisso a gente vai procurar grupos de estudo, né? E outros meios para conseguir correr atrás desse prejuízo, como eu falei. Tiago, eu queria até aproveitar a deixa, que quando eu fui conversar com os alunos, a gente estava pensando sobre toda a reflexão que a gente ia discutir aqui, você praticamente descreveu o que eu senti na universidade. Exatamente as mesmas coisas, né? Eu acho que talvez com um agravante, porque eu sou branca, e isso talvez tenha me dado um lugar diferenciado na universidade, mas eu também tive uma trajetória de escola pública, eu entrei numa universidade graças ao esforço dos meus pais, que tive o privilégio de me pagarem um cursinho, porque se eu tivesse que depender... Meus colegas de escola sequer sabiam que era vestibular, sabiam que tinha universidade pública, ninguém fala sobre isso na escola pública. Quando a gente explica isso para os nossos alunos, né, que esses meus alunos são de fato privilegiados, né, quando a gente começa a explicar para eles o que significa esse privilégio, são de coisas muito pequenas, né? De compreensão de coisas minúsculas. E aí, quando eu fui para
tive esse privilégio de ter passado pelo cursinho, enfim, fui para a universidade, eu me sentia completamente estúpida, burra. Parecia que eu tinha que estudar 3 vezes mais para minimamente alcançar. Eu li um texto, principalmente nas ciências sociais, você deve partilhar comigo disso, que quanto menos compreensivo você for, melhor. Né? Então eu li um texto, sei lá, de Bourdieu, de Foucault, e aí eu achava que eu tinha entendido alguma coisa, eu ia para aula, cara, parecia que só eu não tinha entendido o texto, né? É uma coisa tão absurda, e eu acho que isso que me agrada muito nos textos que você produz no seu canal, que você partilha de uma preocupação comigo, e eu acho que só quem passou por isso entende essa preocupação, que é de tornar acessível essa produção de conhecimento que circula na academia, né? Que circula na universidade. Eu vi uma vez uma entrevista do Foucault falando isso, que na França, se você produz, escreve alguma coisa e não tem pelo menos 10% de partes incompreensível, você não é considerado um autor rebuscado, entende? Então, assim, é surreal que a gente continue com uma lógica inacessível de discurso mesmo, né? Um discurso completamente excludente que acontece ali. E aí eu demorei tô ouvindo você falar, e é isso, né? Eu demorei toda a minha trajetória acadêmica para entender que a minha bagagem, na verdade, poderia ser um diferencial, né? Que a minha bagagem não era um atraso, que a minha bagagem me dava mais propriedade para falar sobre coisas que meus colegas que iam passar as férias na Europa só tinham em teoria, né? Porque é isso, ainda sou de uma época, eu me formei em 2007 ainda, olha, eu entrei em 2007, né? Ou seja, uma época que cotas não estava nem sendo discutido ainda. Eu era, da escola pública, eu era a única da minha turma, né? Você estudou na USP? Eu estudei na Unicamp, aqui em Campinas. Sim. E a realidade é exatamente a mesma. Em todo o meu curso, eu era a única de escola pública. E eu me sentia completamente assim mesmo, Thiago, como se aquele discurso não fosse para mim, como se eu nunca tivesse capacidade para estar lá. E aí eu morava na biblioteca, porque eu tinha que provar para todo mundo e para mim mesma que eu seria capaz daquilo, né? E aí eu demorei toda essa trajetória acadêmica para entender que aquela bagagem poderia, na verdade, ser usada a meu favor, né? Entendi que essa possibilidade de hierarquizar os saberes não fazia sentido, né? Eu queria saber, a minha pergunta ia até nesse sentido de saber como você se sente em relação a isso, e você praticamente descreveu como você se sente em relação a isso. Eu acho que você tem razão, a realidade dos institutos federais e das ETECs e das escolas militares são outra, né? Principalmente pela forma de... Meus alunos são maravilhosos, como você pode ver, são todos esses meus alunos, eles são incríveis, né? Você propõe atividade para eles e eles querem ir além, mas eles são um público seleto. Ou eles entraram por um vestibulinho, né? Ou eles entraram por notas, que para mim é completamente contraditório com o propósito da educação, né? Ou a gente tem vaga para todo mundo, ou se não for possível, que seja um sorteio, então. O que não faz sentido é a gente hierarquizar ainda mais, né? Afunilar ainda mais, né? Mas eu agradeço porque você praticamente descreveu, inclusive respondeu outra pergunta que eu ia te fazer. Pode ir, acho que é a Aline que ia fazer a outra pergunta, né? A gente queria saber como a cultura periférica é vista na sociedade e no meio acadêmico. Então, na verdade, eu acho importante destacar que eu diria culturas periféricas, né? Não cultura periférica, porque eu já ia falar a periferia, mas eu vou corrigir. As periferias, né? Cada uma delas é um universo, né, mano? Cada uma é um universo. Claro que a gente tem coisas muito incomuns, né? Não é à toa que os Racionais falavam, né? Periferia é periferia em qualquer lugar. Né? A gente está conectado por problemas muito parecidos. É a pobreza, é a habitação precarizada, é a escola precarizada, é a falta de saúde, saneamento básico, família desestruturada, violência policial. Mas em muitos pontos a gente se diferencia muito, eu acho que principalmente na questão cultural, né? Só em São Paulo mesmo, eu que rodo muito assim, as periferias de São Paulo,
Eu percebo que a Zona Norte, por exemplo, e a Zona Sul são bastante diferentes em muitos pontos, né, em relação à cultura, como eu falei, né? Mas pegando a cultura do funk especificamente, mesmo dentro dela a gente percebe diferenças muito grandes, né? Tipo, por exemplo, o jeito que funkeiros da Zona Norte se vestem tem uma diferença em relação a funkeiros da Zona Sul, por exemplo. Sei lá, da Zona Norte gosta mais de usar ciclone, aí a Zona Sul já não usa tanto. Ele já tem tem um corte no cabelo que se chama maracá, que na Zona Norte já não é tão usado. Aí já usa mais o blindado, que uns chama de Dimil também. Então, o baile na Marconi, que é a Zona Norte, já é totalmente diferente do baile na Zona Sul, Paraisópolis, entendeu? 17. Então tem muita diferença, né? Isso é muito rico, né? E eu destaco isso não para te corrigir, mas para as pessoas que estão ouvindo a gente pensar, né? Se alguém aqui que está ouvindo tiver algum preconceito em relação a isso, porque a gente sabe, né, que o pessoal fala, por exemplo, o funk é uma cultura muito pobre, a batida é igual, todas as músicas. E só pensa isso quem tá de fora dessa cultura ou quem não estuda, quem não observa. Porque a gente que vê de dentro ou vê com olhar crítico sabe que existe uma riqueza muito grande, seja nas batidas, seja nos subgêneros, seja no jeito de se vestir, seja nos bailes. Então, são culturas assim muito ricas. Mas, enfim, já adiantando, né, em relação à sua pergunta, como eu falei aqui, muita gente que vê de fora vê com esse olhar preconceituoso, né? Aí não necessariamente de fora do funk, mas enfim, de fora da periferia, né? Porque mesmo dentro da periferia, quem não gosta do funk, não gosta por motivos diferentes de quem é de fora, né? Percebo muito isso. Porque se você vê uma pessoa de dentro da periferia criticando os bailes, por exemplo, geralmente ela tá criticando por motivos diferentes de quem é de fora. Tipo, eu moro na periferia, não gosto de funk, não gosto de baile porque é barulhento. Aí quem tá de fora não gosta porque acha que é coisa de drogado, de nóia, né, de bandido. Então são motivos diferentes. Então as culturas periféricas, de um modo geral, assim, costumam ser muito discriminadas, assim, por quem é de fora, né, infelizmente. Porque... E aí vai vários motivos também, né? É porque é visto como coisa de bandido, é porque é visto como coisa de maconheiro, nóia, drogado, ou, né, do pessoal mais acadêmico, cultura muito pobre, uma cultura baixa, vulgar, que não emancipa as pessoas, né, que não intelectualiza, que não politiza. Eu já debati com muito amigo meu por causa disso, né, porque eles falam, né, é aquilo que eu falei antes, como que você pode ser acadêmico e gostar de funk, por exemplo, né, não é uma coisa que, sei lá, politiza as pessoas. Aí a pessoa já mostra que ela não sabe aquilo que eu falei, né? Que o funk tem vários subgêneros e não é uma coisa única, não é uma coisa padrão. E além disso, não necessariamente porque eu tô ouvindo uma música, é porque eu quero, sei lá, ter uma reflexão em cima dela, sabe? Às vezes a gente ouve uma música porque a gente quer ter um sentimento, a gente quer, sabe, descontrair, a gente quer dançar, sabe? Eu não vou pro baile pra ficar refletindo sobre a sociedade, a política, sabe? Eu quero dançar, cara, eu quero beber com meus amigos e ficar ali de boa, né? E não vai ser uma música, sei lá, um MPB que vai me proporcionar isso. Vai ser um funk, entendeu? Foi ótimo, Thiago. Acho que eu também compro várias dessas brigas. Gostar de pagode, de funk sempre foi uma questão aqui na universidade também. E tretava porque eu defendia, inclusive, que o funk foi um processo de liberação sexual para a mulher. A gente não falava de sexo antes em outras músicas. A mulher falando de sexo ou de vontades sexuais não existia em outras músicas. Graças ao funk, para mim, né, esse processo foi sendo construído, né? E Sim. dizer que isso não é empoderador, né? Então é questionável mesmo. Né? Então, porque tem essa questão, né, dos vários pontos de vista, né? Da onde que essa pessoa tá falando? Porque mesmo se a gente for falar sobre o movimento feminista, né, e obviamente eu não sou mulher, não faço parte do movimento feminista, sou apenas um apoiador, mas eu acho que eu posso falar que uma crítica que uma mulher feminista, branca, de classe média, não periférica faz em relação ao funk, sabe, não vai ser uma crítica tão fiel à realidade das mulheres que vivenciam aquela realidade, né, porque essas mulheres, elas acham que elas podem falar pelas mulheres do funk, né? Então elas vão falar que aquilo não é nada empoderador, que aquilo
é uma cultura machista e que desvaloriza a mulher, que objetifica a mulher. E a mulher que tá lá no baile, ouvindo funk, dançando funk, ela já muitas vezes não vai pensar desse jeito, sabe? Ela vai enxergar de um jeito diferente. Então, enfim, né? Por isso que, por exemplo, eu fiz uma live, tá lá no meu canal, né? Falando sobre isso, mas eu não falei sozinho, né? Tipo, só eu falando sobre machismo e funk, e nem trouxe uma feminista de classe média de fora do movimento. Eu trouxe uma amiga minha que é de dentro do movimento, que é funkeira, que frequenta baile há anos, e que tem propriedade para falar sobre esse assunto, né? E você vê que os pontos de vista são totalmente diferentes de quem é do meio e de quem não é do meio. Queria adicionar uma coisa sobre essa pergunta da Aline. É que uma vez eu estava na estação de Jardim Helena e eu trombei com um mano da Zona Oeste. Ele estava muito perdido, porque era a primeira vez que ele tinha ido aí. Aí ele chegou em mim e no meu irmão, estava lá e perguntou se eu sabia como chegar em Osasco. Mano, não faço ideia, é um pouco longe, pelo que eu sei. Só que aí ele falou, de boa, mano, vou ver se alguém aqui pode me ajudar. E ele tinha esse estilo chavoso também, tá ligado? Aí eu e meu irmão foi procurar um mapa da CPTM pra tentar ajudar ele. E quando encontramos, fomos atrás dele, chegamos lá, ajudamos ele e tudo mais. Aí ele falou, mano, muito obrigado, vocês me ajudaram. Todo mundo que eu ia falar aqui, nem olhava na minha cara, baixava a cabeça, achava que eu ia assaltar, tá ligado? Ele até falou, eu tô com uma bolsinha aqui, a galera acha que eu vou sacar uma arma, mas não, é só pra carregar o celular com mais facilidade. Então a gente vê que na sociedade ainda é muito ignorante com esses assuntos. Ainda vem esse estilo chavoso, o funk, como algo de bandido, tá ligado? E eu que sou da periferia, eu vejo muito isso. Tá, e já vou entrar aqui na pergunta, que é a minha vez. E como bem sabemos, mano, a linguagem da periferia é muito diferente da linguagem acadêmica. E isso é algo que dificulta muitas vezes o acesso dos periféricos às universidades. E eu queria saber, na sua opinião, como podemos fazer essa democratização dos textos acadêmicos para que todos tenham acesso. Ô, Tiago, posso complementar a sua pergunta? Tiago e Tiago, né? Os dois Tiagos. Eu acho que é legal a gente saber como isso pode sair da universidade, né? Acho que tem a ver com aquela discussão que a gente estava feito um pouco, né? Do discurso excludente para fora, como que a gente leva isso, que eu acho que a sua contribuição no canal vai bem nesse sentido, e como você acredita que esse discurso pode ser mudado internamente, né? Enfim, será que esse público que é diferenciado, que tem entrado, público diferenciado é ótimo, né? Mas esse público que a academia não estava acostumada a receber, inundando as universidades, isso pode favorecer para que esse discurso seja alterado? Ou você acha que as pessoas tendem a se enquadrar, assim como a gente tentou em algum momento, né? Quando a gente entra lá, a gente meio que tenta se enquadrar no negócio. Será que isso pode ter uma força contrária também, no sentido de fazer com que a universidade se reorganize para recepcionar essas pessoas, né? Acho que nesses dois sentidos, o discurso interno e o externo. Eu acho que esse é um assunto bem complexo, que a gente pode abordar vários pontos diferentes, né? Um deles, eu acho que a gente diferenciar a crítica ao academicismo da crítica à academia, né? Porque são coisas diferentes, né? Nem toda produção acadêmica é necessariamente academicista. E a gente tem visto algumas críticas na internet recentemente que eu acho um pouco negativas, né? Tem críticas positivas, tem críticas negativas. Eu acho muito positivo a gente criticar os intelectuais que propositalmente querem fechar todo o conhecimento, né, à universidade e falar que só quem está lá dentro é que tem que acessar eles, ou então pior, né, achar que pessoas pobres dentro da universidade vai prejudicar a qualidade do ensino. Só que, por outro lado, a gente também não pode demonizar, né, o conhecimento acadêmico, demonizar a produção científica, no sentido de, tipo, esse texto aqui tá acadêmico, então ele não vale de nada, né? E, assim, a produção acadêmica, a produção científica é fundamental, né? Eu acho que ela tem que ser feita, ela tem que ser produzida, né? O conhecimento acadêmico, o conhecimento científico. Aí a questão é como que a gente vai ajudar a popularizar isso, né?
Porque, por exemplo, né, o que eu falo no meu canal é teoria acadêmica, né? Então, se essa teoria acadêmica não existisse, eu não teria o que falar no meu canal, né? E eu, sendo alguém que defende a ciência, né, e o conhecimento científico, eu tenho que defender essa produção de conhecimento acadêmico, ou seja, isso tem que ser produzido com um rigor científico, né, passando por uma metodologia. Igual ontem, né, que eu estava debatendo com alguém por causa do meu último vídeo que eu postei no canal, né, onde eu falo sobre populismo penal midiático, e aí uma pessoa veio falar, enfim, opiniões extremamente infundadas sobre a criminalidade, sobre punitivismo. E aí eu falei, mano, isso aí é opinião sua, que você acha, ou você tem algum embasamento, sabe? Tem alguma pesquisa comprovando o que você está falando? Porque a pessoa estava usando como exemplo ela própria, tipo, porque eu fui assaltada alguns anos atrás. Eu falei, você ter sido assaltado alguns anos atrás não comprova nada. E a pessoa veio falar para mim, faz uma enquete aí no seu Instagram, então. Falei, uma enquete no meu Instagram não significa nada também, sabe? A pesquisa tem que ser feita com métodos, mano, sabe? Então eu defendo isso. A gente tem que fazer pesquisa científica, pesquisa acadêmica. Agora o problema é justamente isso. Como que a gente vai fazer isso poder ser acessível para as pessoas, né? E aí eu acho que tem duas formas. Por um lado, a gente pode pegar essa teoria que já foi produzida e que não está tão acessível, né? E a gente fazer esse trabalho de divulgar, popularizar, falar com um jeito mais simples, como é o que eu faço no meu canal, por exemplo, né? Então, já expliquei várias coisas, vários conceitos, o próprio conceito de populismo penal midiático, como eu falei, né? Mas, enfim, outras ideias. Já falei sobre racismo estrutural, já falei sobre racismo científico, sobre antropologia evolucionista, sobre política, neoliberalismo, sabe? Enfim, vários conceitos aí. E eu falo com uma linguagem simples, né? Mas tem um porém também, né? Nem tudo é possível falar com a linguagem tão simples assim, porque a gente tem que diferenciar também o que é simples e o que é simplista, né? Existe um limite até onde a gente pode levar essa explicação mais simples, né? E existem algumas coisas que não tem, de fato, para como simplificar tanto. Se você simplificar mais, você vai tornar simplista e aí vai perder até o sentido, né? Porque são coisas que dependem meio que de um conhecimento prévio, né, para ser entendido, né? Então, o conhecimento é isso, é meio que acumulativo. Você precisa entender uma coisa para entender a outra. Por exemplo, quando eu fui estudar química para o Enem, eu vi que eu não sabia nada. Eu peguei peguei a prova de química do Enem e eu olhei ali e falei, mano, eu vou tirar 0. E aí, o que eu fiz? Fui estudar química sozinho. Eu estudei química pro Enem sozinho. E aí eu percebi que se eu fosse começar a estudar já das questões que o Enem pedia diretamente, eu não ia entender, eu não ia conseguir aprender. Porque eu tinha um déficit no básico. Não sabia o que era um átomo, né? Eu estava no terceiro ano do ensino médio. Eu não sabia o que era um átomo, não sabia o que era ligações carbônicas, eu não sabia o que era elementos, tabela periódica. Não sabia nada. Até, enfim, estados da matéria, essas coisas tão básicas. Então, fui lá, peguei um livro de química da 8ª série, se eu não me engano, 7ª série, sei lá. E eu fui ler sozinho, estudar sozinho. Porque é isso, se eu não tivesse aquela base, eu não ia conseguir entender o mais complexo, né? Então, todo o conhecimento é assim. Então, eu vejo que no meu canal, o meu intuito principal é dar essa base para as pessoas, né? Eu sei que não é pelos meus vídeos que ninguém vai sair dali especialista no assunto. Ninguém vai sair ali especialista em o que é neoliberalismo, o que é marxismo, o que é isso, o que é aquilo. Não, eu estou te dando uma base porque eu entendo que a maioria da população não tem essa base. E esse é um problema muito grave dos intelectuais, dos acadêmicos, dos muitos youtubers, né? É supor que as pessoas já têm uma base. E a maioria não tem uma base. Não tem como eu ir falar sobre a treta entre Stalin e Trotsky, sendo que a maioria das pessoas não sabe nem quem foi Marx. Então a gente tem que voltar no básico e explicar esse básico, dar uma introdução ali, né? E conforme as pessoas forem acumulando esse conhecimento e construindo essa base, elas próprias vão poder acessar o conhecimento mais complexo, né? Então, esse é o segundo ponto que eu ia falar, né? O primeiro é isso, você conseguir adaptar o seu discurso para falar de um jeito mais simples, menos complexo, e por outro lado, conseguir dar uma base para as pessoas, né?
uma base que tem que vir da própria escola também, né? Não adianta só a gente criticar o academicismo das universidades se a gente não está criticando as escolas públicas básicas, né, fundamental e ensino médio, que estão sucateadas. A gente tem que focar muito nisso, tem que fortalecer esse ensino básico, porque é a partir daí que as pessoas vão começar a construir essa base para elas acessarem a universidade, conseguir entender as coisas mais complexas. E é isso. Eu concordo, Thiago. Eu estava até falando quando eu preparei, né? Quando a gente estava pensando sobre isso, como às vezes eu tenho que recuar para algumas questões que parecem óbvias e que às vezes a gente acha que os alunos já têm, né? Sei lá, conceito de normativo, de academia mesmo. Vários momentos eu falei, gente, vocês entendem que academia não é tipo lá malhar? Ou natureza humana? Ou pergunta simples, assim, vocês sabem o que é século? Vocês sabem diferenciar um século do outro? Porque os meus professores, eles tinham como pressuposto que eu não sabia nem o que era divisão de poderes quando eu cheguei na universidade, né? Então, assim, são pressupostos que a gente tem. Eu tento ter uma preocupação de conceitos basilares, assim, que a gente vem com muita defasagem, né? E se a gente não recuar, eu concordo plenamente com você, se a gente não recuar nesses conceitos, de perguntar, e aí, galera, todo mundo tá entendendo? Todo mundo entende o que esse conceito quer dizer? Todo mundo entende minimamente de onde eu tô partindo? Para daí que a gente possa avançar todo mundo junto, né? Acho bem legal. Exatamente. Bom, agora perguntando um pouco mais sobre políticas de assistência estudantil, eu queria saber qual é a sua opinião e qual a importância das políticas de assistência estudantil na universidade e o que você acha das políticas de assistência estudantil no ensino básico. Políticas de assistência ou de permanência, mano, são fundamentais, né? Porque você precisa ter uma base para conseguir estudar, né? E esse que é um dos grandes problemas da nossa educação, né? De um modo geral, do nível mais básico ao superior. Não ter uma estrutura, não ter uma base, né? Sei lá, a questão do Enem, por exemplo. Você não conseguir estudar para o Enem porque você não tem um quarto, não tem um lugar adequado, você não tem equipamento, sabe? Você não tem internet, né? E agora, na pandemia, a gente está vendo esses problemas se agravando para as pessoas mais pobres. E na universidade é a mesma coisa, né? Você tem que ter essa base para conseguir se manter na universidade, conseguir estudar com qualidade. E se não tiver permanência, mano, às vezes se manter na universidade vai se tornar mais difícil do que ter entrado nela. E aí que vem o problema da gente defender as cotas de um jeito muito superficial, tipo, eu só quero cotas e acabou. Não é só as cotas, é as cotas mais a permanência estudantil, porque a gente quer as pessoas pobres entrando na universidade e conseguindo se manter lá dentro, e não precisando trabalhar para se manter lá, porque você, atualmente, né, estando na USP, você sendo pobre, você não consegue ficar lá só na sua graduação, você tem que trabalhar também, e eles oferecem auxílio, mas o auxílio é o quê? R$400. Quem que se mantém com R$400 em São Paulo? Né? Porque se você não tem um pai e uma mãe te bancando, porque, enfim, e tem várias restrições, sabe? Se você pegar esse auxílio, você não pode pegar o outro, né? Então, por exemplo, tem o CRUSP, né, que é a moradia estudantil. Ou você mora no CRUSP, ou você recebe os R$400, não pode pegar os dois. Então você tá morando no CRUSP, mas e aí? Como que você vai se manter lá? Como que você vai comprar comida, roupa, material? Você vai ter que trabalhar para comprar isso, porque você não pode pegar o auxílio. Então eu não vou morar no CRUSP, eu vou pegar o auxílio e vou alugar um lugar para eu morar. Onde você vai alugar com R$400? Sabe, se for lá perto da USP, vai ser um quarto, né? E se for longe, não compensa, porque você vai estar morando longe, você vai ter que se deslocar até a universidade, né? E qualquer periferia de São Paulo que você morar, você vai levar 1h30, 2 horas para chegar lá na USP. E se você mora no CRUSP, você já não pode pegar o passe livre também. Então, sabe como é complicado, mano? Então, é fundamental ter essas políticas de permanência e elas têm que ser efetivas, tá ligado? Tem que ter todo tipo de permanência de auxílio da universidade, porque, sabe, é uma baixaria que a USP faz, ela recebe uma verba, assim, milionária, e muitas vezes a gente não sabe nem para onde vai esse dinheiro, né? Porque, por exemplo, tem o hospital universitário lá na USP, que também está sendo sucateado, tá caindo aos pedaços, tá ficando sem funcionário, tá ficando sem atendimento, sem médico.
sendo que recebe verba para ser investido no hospital, e aí, tipo, cadê o investimento, né? E o hospital que atende os alunos que moram no CRUSP, é o hospital que atende os funcionários da USP, é o hospital que atende os moradores da comunidade que tem lá do lado, São Remo, e está sendo sucateado. Então precisa, sim, ter essa permanência. É muito importante você ter passe livre para todos os estudantes, você ter auxílio moradia, moradia estudantil, auxílio alimentação, auxílio livro, para todos os alunos, assim, que necessitam, sabe? E não tem para todos que necessitam, porque vai ser selecionado quem vai conseguir e quem não vai, né? Eles fazem um ranking lá, sabe? É complicado se manter lá desse jeito. Uma coisa que eu vejo é alunos no ensino médio abandonando a escola para conseguir, por exemplo, trabalhar. E se tivesse um auxílio do Estado, por exemplo, isso não seria necessário. Sim. Então, inclusive, tem lugares, né, que, acho que no Ceará, né, que, tipo, a escola é em tempo integral e o aluno faz um estágio pago pelo Estado. Então, é perfeito, assim, né? Não vou falar que é perfeito, que eu não conheço a fundo esse projeto, né? Mas é isso, mano. Você tem um aluno estudando o dia inteiro, ainda podendo fazer um estágio, né? Sei lá, se profissionalizando, talvez, né? Em alguma área, e recebendo uma bolsa, sei lá, 400, 500, não sei quanto, sabe? Então, seria perfeito, mano. Mas, infelizmente, é complicado. Acho que não existe esse interesse por parte do Estado, pelo menos não do Estado de São Paulo, nem da elite paulistana, né, de que os alunos, principalmente pobres aqui, tenham qualquer base, qualquer ensino, né, é só para ser mão de obra barata mesmo. Como que você se sente, já que você é um exemplo para muitos estudantes da periferia que sonham em ingressar em uma universidade pública? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas você acha que o seu canal no YouTube e os temas abordados têm ajudado as pessoas de alguma forma? Então, eu queria complementar. Posso falar, Thiago? Que daí você já emenda. Eu também sou que nem você, eu falo muito, Thiago. Eles não deviam ter chamado os dois que falam muito, porque senão... eu queria... Os nossos alunos chegam no primeiro ano com essa discussão de mérito muito forte, né? Com essa ideia de meritocracia muito forte. E assim, já vi várias declarações suas sobre essas discussões de usar o seu exemplo como meritocrático, né? Eu queria que, assim, como que a gente desconstrói mesmo essa ideia de que não se trata de você, se trata de um sistema que nem de sonho é meritocrático, né? Nem nos maiores possibilidades de esforço, mesmo que seu esforço pessoal seja sentido, ele não é determinante. Muito mais determinante é o seu ponto de partida, né? Acho que só para complementar com a questão da Cris. Sim. Então, eu acho que, como eu falei, antes de criar o canal, né, eu fiquei conhecido na internet a princípio por causa de um texto que eu postei e tudo mais. E desde aquele texto, onde eu fiquei conhecido, né, e as pessoas souberam da minha existência e souberam que tinha um chavoso, um funkeiro, uma pessoa periférica, assim, na USP, já começou com esse negócio de meritocracia, né, de me pegar como exemplo, né, de usar minha história como exemplo de superação e de alguém que conseguiu, sei lá, superar as dificuldades por esforço, por mérito. E eu sempre bati nisso, né, eu sempre rejeitei essa ideia. Todas as entrevistas que eu dei, eu sempre falei que eu não era exemplo nesse sentido, né, de mérito, de que porque eu consegui, qualquer um consegue. Isso não existe, gente. Sabe, eu sou eu tenho a minha história, eu tenho a minha trajetória, eu tenho a minha realidade, que tem semelhanças com muita gente, mas que tem diferenças também. E o fato de eu ter conseguido entrar na USP, ela vem justamente das diferenças e não das semelhanças, né? Porque as semelhanças são a pobreza, né? Meu crescimento em uma favela, né, os meus pais serem ex-feirantes, pelo menos durante a minha infância, atualmente minha mãe é faxineira, enfim, estudar numa escola extremamente precarizada, né, em várias escolas precarizadas. Então, essas são as semelhanças, e é justamente por viver nessa realidade que a maioria das pessoas não entra na universidade.
O meu diferencial veio do que eu não tive em comum com essas pessoas, com a maioria das pessoas, como, por exemplo, meus pais serem casados. Né? Não que isso signifique que seja uma relação saudável, uma família estruturada, né? Mas já é um diferencial. Né? Você crescer só com a sua mãe te criando, você crescer tendo uma mãe e um pai, principalmente na questão financeira, né? Tem a questão afetiva, etc., mas a questão financeira, né? Você crescendo só com a sua mãe, provavelmente você vai precisar começar a trabalhar mais cedo e ter um emprego, né, mais longo, porque você vai ter que ajudar a bancar dentro de casa, assim, junto com a sua mãe, né? Agora, se você tem uma mãe e um pai, né, como fonte de renda, já é um diferencial. Mas, além disso, né, não foi nem isso o principal fator. O principal fator foi o fato do meu pai me incentivar a estudar. E essa é a coisa que mais falta na periferia. É alguém que te dê esse incentivo e mostre para você que é possível, né? E que plante essa semente em você de gosto pelo estudo, de vontade de fazer uma universidade, uma faculdade, né? Então você só é incentivado a coisas negativas, né? E a não acreditar em si mesmo, e a não, sei lá, ter sonhos, idealizar o futuro, e traçar planos, né? Ter autoestima, nada disso existe, né? Então ter alguém por perto que consiga te motivar nesse sentido é fundamental, né? Então é por isso que eu falei, né? A minha história tem muitas semelhanças com a maioria das pessoas, mas tem muitas diferenças também, né? Então não dá para colocar todo mundo junto e falar, ó, todos vocês estão partindo do mesmo ponto de partida, né? E o Thiago conseguiu chegar lá na frente. Qual que foi o diferencial do Thiago? Foi o esforço. Não foi o esforço. Foram outras coisas, foram outros fatores. Às vezes foi um professor que me deu um livro para eu estudar e não deu para o outro aluno do meu lado, sabe? Então são coisas minúsculas que fazem toda a diferença, né? Tanto é que conheci um cara lá na USP, né, também periférico, negro, ele falou uma coisa muito marcante para mim, né, que a nossa entrada lá, ela é fruto de um conjunto de acidentes sociais, ou seja, de coisas que não eram para ter acontecido, né, acidentes e aconteceram, né, às vezes porque, sei lá, porque, mano, por exemplo, o meu pai tá vivo, é um acidente social, ele é um homem negro, cresceu em periferia, cresceu durante a ditadura militar, e, enfim, teve várias questões familiares aí, sabe? Então, ele ter chegado à idade que ele chegou é quase um milagre, né? Igual o Mano Brown fala no Sobrevivendo no Inferno. Cheguei aos 27, sou um sobrevivente, sabe? Meu pai chegar aos 55 anos é um sobrevivente. Então, são várias coisas muito pequenas, sabe? A minha mãe, por exemplo, ela me ensinou a ler. Quantas pessoas na periferia tem a mãe lá do lado? Fala, filho, eu vou te ensinar a ler, sabe? E não é porque minha mãe não trabalhava, minha mãe trabalhava pra caramba, né? Mas tipo, minha mãe era feirante e eu ia junto com ela. Então a gente passava muito tempo juntos, né? Foi ótimo. Eu queria também destacar que, assim, é isso, né? A gente, às vezes, culpabiliza a falta de vontade dos alunos de escola do ensino médio, público, principalmente. Eles não têm interesse, eles são violentos. Eles é sempre muito eles, né? Sempre eles lá que erram, são violentos. Não existe uma violência simbólica que os exclua, né? Os pais são ausentes. E essa é uma discussão tão recorrente, né? Será que os pais queriam ser ausentes? Será que eles escolheram trabalhar no mínimo 9 horas, porque 8 horas você trabalha, mais uma de almoço, mais o deslocamento, que são mais o quê? Contando baixo, em São Paulo, 2 horas, baixo. 1 hora para ir, 1 hora para voltar, tô sendo otimista, certo? Então, assim, será que é uma escolha dos pais serem ausentes? Será que esses pais não valorizarem a educação também tem a ver com a trajetória que eles tiveram de dentro ou fora da educação, né? Então essa ideia de ficar culpabilizando e de ficar falando, a escola pública não tem, eu tenho que estar lá para ensinar, não tenho que cuidar de ninguém. A gente fica nessa discussão de qual é a fronteira onde o professor ou o Estado tem que atuar e sempre um jogando a bomba para o outro, como se a responsabilidade da educação fosse do outro. Nunca para si, né? Eu acho que esse é um problema muito sério que a gente tem. Eu trabalhava em diretoria de ensino e é sempre a culpabilização do outro. Sempre é o Estado ou são os pais, e os pais culpam os filhos, e os filhos culpam a escola, e é sempre uma culpabilização generalizada, né? Ninguém Exatamente. assume a bronca para tentar, enfim, construir coletivamente o negócio para funcionar, né? Exato. No IEF, a gente sente um grande acolhimento, né, de quem nós somos. Você sente alguma coisa parecida na USP?
Então, por parte da instituição e dos professores, não, nem um pouco. Por parte dos alunos, mais ou menos. O maior acolhimento, de fato, vem dos alunos pobres, negros e periféricos. Em segundo lugar, dos demais alunos, né? Geralmente os que fazem parte do centro acadêmico, né, do movimento estudantil, eles têm uma preocupação assim com a gente e se esforçam para ser acolhedores, né, para conseguir recepcionar bem a gente. Mas como eu falei, né, onde eu me sinto mais acolhido é entre os alunos assim com a realidade igual a minha, né, ou parecida, né. É no coletivo negro, né, entre os alunos lá que vieram da escola pública, né, a gente unidos consegue se sentir bem naquele lugar. Por parte dos outros alunos, como eu falei, é isso, né, tem uma tentativa de acolhimento, mas muitas vezes eles pisam na bola também, né, porque são pessoas de uma outra realidade tentando lidar com a gente, por mais que ele esteja cheio de boas intenções, em algum momento eles vão acabar deslizando, né. E os professores extremamente distantes, não sabem nem nosso nome direito, não estão preocupados se a gente sabe o que eles estão falando, se a gente está entendendo ou não. É muito comum os professores falando que vocês deveriam ter visto isso na escola, então eu não vou explicar. E a instituição nem se fala, né? A instituição é totalmente hierárquica, burocrática e elitista, né? É triste, mas é isso. Não tem o que fazer, né? Quer dizer, tem o que fazer, mudar esse lugar, né? Nós que percebe esses problemas é se esforçar para ajudar a mudar, né? Em 2018, a USP adotou políticas de inclusão social e o número de estudantes pretos, pardos e indígenas aumentou. Você acha que essas medidas são efetivas? Acha que a luta contra a discriminação e o racismo, tanto pela parte dos universitários como dos funcionários, tem aumentado? Você acha que essas políticas têm garantido a inclusão social de fato? Certo. Então, eu vou retomar um pouco do que eu falei antes, né, sobre a implementação superficial das cotas, né? Não acho que isso é efetivo. Eu acho que é extremamente importante, mas não é efetivo, né? O que você garante é que vão ter mais pessoas negras e pobres na universidade, que é obviamente importante, né? Então, defendo sim as cotas raciais, sociais e outras que ainda não existem na USP, né? Como cotas para pessoas trans, por exemplo, e travestis, etc. Mas só isso não basta, né? Precisa ter, por exemplo, auxílios permanência, como eu falei, mas precisa também ter uma mudança, né, do espaço, né, para criar um ambiente mais acolhedor, né, um ambiente mais inclusivo, mais diversificado. É o que eu falei, né, a instituição continua hierárquica, elitista, burocrática, eurocêntrica, né, nossa grade, como eu falei, bastante eurocêntrica. Então, infelizmente, não vejo tanto esforço assim por parte da instituição em melhorar essa situação, né, em melhorar esse espaço. Até porque a USP foi a última universidade pública a aderir às cotas, né, então isso já mostra muita coisa, isso já mostra o quanto que ela implementou meio que a força, sem querer. De fato, a USP não queria aderir às cotas. É aquele pensamento de que colocar essas pessoas aqui dentro vai fazer o nível do ensino cair. Mas a gente já está lá dentro, né? Então não tem como voltar atrás, né? E uma vez que a gente está lá dentro, a gente não vai simplesmente aceitar o espaço sendo hostil e falar é isso e vou me calar diante do racismo ou de qualquer outro preconceito. Muito pelo contrário, né? A gente entra, a gente se organiza, a gente se une e a gente luta. Então a gente, né, se esforça sempre para que a próxima leva de alunos que entre, né, seja melhor acolhida do que a gente foi quando a gente entrou, né? Então, eu acredito que por parte da gente, né, mais uma vez, igual eu falei na última pergunta, por parte dos alunos existe meio que uma mobilização para melhorar o ambiente, né, em primeiro lugar dos próprios alunos negros, pobres, periféricos, em segundo lugar dos alunos
que não são desse perfil, mas que estão no movimento estudantil, que estão no centro acadêmico, no DCE, e por parte dos outros alunos, e por parte da instituição, por parte dos professores, infelizmente, eu não sinto esse esforço para que seja um espaço mais acolhedor. Pelo contrário, muitas vezes eles parecem querer que o espaço seja hostil mesmo. A gente vê professores falando coisas muito ridículas, sabe, fazendo piadas preconceituosas, funcionários sendo discriminatórios, outros alunos também. Então ainda tem muito que mudar, né? Ainda precisa de muita luta para mudar esse cenário. Bom, a gente sabe que a universidade pública não é acessível para todo mundo, e o que você acha que podia ser feito para mudar essa realidade? E já fazendo um comentário também, a universidade pública ela não é acessível para a grande maioria das pessoas, né? E principalmente as pessoas pardas, negras, periféricas. E eu e o Thiago, e mais um colega da Zona Leste de São Paulo, a gente foi fazer um curso uma vez aí na Barra Funda, na Unesp. E aí a gente estava lá na universidade, encostado, esperando o pessoal chegar. E aí o Thiago olhou assim ao redor e falou: nossa, mano, a gente é os únicos de pele mais escura aqui dentro. Por que isso, tá ligado? Por que todo mundo aqui é branco e a gente é negro? Então, é muito comum, inclusive, as pessoas, e foi o meu caso, né, entender, né, a sua raça entrando na universidade, né, porque lá dentro fica muito nítido quem é branco e quem não é. É muito nítido você perceber se você é igual a eles ou se você não é igual a eles, né, porque eu tenho uma pele bem clara, né, e na escola pública, na periferia, onde a maioria das pessoas tem a pele escura, eu sempre fui uma das pessoas com a pele mais clara. Na USP foi o contrário, sabe? Já aconteceu de eu estar dentro de uma sala com 10, 15, 20 pessoas e eu ser a pessoa com a pele mais escura, sendo que eu tenho a pele super clara. Então, quando chega no nível de que eu sou a pessoa com a pele mais escura dentro de um lugar, você percebe o absurdo que é esse lugar, né? Então, ainda é um espaço extremamente segregador, extremamente branco. E mesmo quando a gente fala sobre inclusão de pessoas pobres e periféricas e de escola pública, ainda são as pessoas brancas que mais entram. Então é por isso que a gente tem que defender as cotas raciais também, além das sociais. Porque pessoas pobres, brancas e negras não estão também no mesmo nível assim social para competir em pé de igualdade. Não é isso? Porque as universidades, né, geralmente elas implementam cotas sociais antes das raciais, e você vê uma par de aluno pobre da escola pública entrando, mas a maioria sendo branco. Então já é outro problema que tem aí. Né? Entender que tudo é racializado no nosso país. Né? O acesso à educação é racializado, o acesso à saúde, à moradia. Nunca tem não tem como deixar de lado essa pauta, de jeito nenhum. E pra gente mudar isso, mano, é complicado, mas não é impossível, lógico. Né? Eu acho que a gente tem que ir na raiz dos problemas, né? E, por exemplo, né, a dificuldade para entrar no ensino superior tem como um dos principais obstáculos o ensino básico deficitário, tá ligado? Um ensino básico que não foi bom, que foi defasado. Então, uma das principais coisas é justamente isso: melhorar o ensino básico, melhorar o ensino fundamental, melhorar o ensino médio público. Né? Muito mais investimento, muito mais mesmo, né? Porque tá tudo errado, tá tudo ruim. Mas não só isso, né? São vários problemas encadeados, né? Porque o problema da educação, como a Rita falou, é sistêmico, né? Envolve tanto o aluno, quanto o professor, quanto a família, quanto a Secretaria da Educação, a diretoria de ensino, etc, etc. Vários problemas encadeados, e todos estão ligados, e todos têm que agir em conjunto, né? Então, não adianta o aluno também ter uma escola perfeita, incrível, maravilhosa, se ele viver numa realidade de extrema vulnerabilidade social e numa família extremamente desestruturada, que não incentiva ele a estudar, que não respeita o estudo dele. Ele vai chegar lá na escola com um monte de problema na cabeça, às vezes, sei lá, ele trabalhou o dia inteiro, e aí ele chega lá totalmente estressado, ele não vai desfrutar de nada que tem lá. Ele chega lá e ele dorme, por exemplo. Então, o aluno precisa ter uma base material, né? Ele precisa, enfim, uma moradia digna, ele precisa ter
sei lá, acompanhamento psicológico, uma fonte de renda que permita que ele só estude, não precise trabalhar ao mesmo tempo, uma escola estruturada também, né, e um ensino bom. Então, por isso que é tão complicado, sabe? É muito problema. Mas acho que a partir do momento que a gente entende, né, que esses problemas existem propositalmente por pessoas que não querem a nossa entrada nas universidades, eu acho que isso ajuda que a gente não desanime, né? Porque é muito fácil a gente desanimar e falar, mano, eu não tenho mais esperança. Mas a gente ter esperança e falar, mano, se tem alguém que não quer que a gente entre, o que a gente tem que fazer é justamente entrar e lutar para que cada vez mais pessoas entrem e lutar para mudar toda essa realidade desigual. Então é assim que eu penso, é por isso que eu luto. Bom, mano, estamos quase acabando e queria perguntar se tem alguma consideração final de finalizar. Então eu quero agradecer mais uma vez pelo convite de vocês, né? Achei ótimo todas as perguntas que vocês fizeram, né? Foi um prazer muito grande a gente trocar essa ideia aqui, né? Parabenizo vocês pelo trabalho de vocês e a professora também, né? Enfim, desejo aí boa sorte nos estudos de vocês e de todo mundo que estiver assistindo a gente, ouvindo a gente. E, enfim, quem ainda não entrou na universidade também, né? Boa sorte. Sei que tá difícil esse ano para estudar, mas espero que vocês consigam, né, entrar na universidade, no curso que vocês querem. E continuar aí nessa luta para que todo mundo possa entrar na universidade, né, e estudar, né. Foda a gente ter que lutar para isso, para que todo mundo possa estudar, né. Mas é isso, só a luta muda a vida. É isso. Valeu. Eu queria... desculpa, posso só fazer um agradecimento antes? Queria agradecer de novo, Thiago, falar que foi muito legal. Eu fui convidada também, apesar de eu ficar falando um monte aqui, a iniciativa toda desses alunos maravilhosos, né? E eu acho que essa leitura de que a gente tem que... Eu acho que o que fica, o que eu gostaria que fosse seu exemplo para eles, né? É esse reconhecimento desse lugar de privilégio que a gente teve, porque a gente está num lugar de privilégio, né? Quando a gente ocupa essa vaga na universidade pública, é um lugar privilegiado em relação aos que não conseguiram conquistar, e fazer com que isso se torne um direito para todos, deixe de ser um privilégio, né? Eu acho que essa é a diretriz principal. Muito obrigada pela sua participação e conte com a gente como Instituto Federal ou como pessoa, professora e alunos e qualquer coisa que você precisar, de qualquer meio que você precisar, e também a gente vai conversando sobre outras possibilidades aí. Muito obrigada, Beleza. Thiago. Imagina, obrigado eu. Bom, então chegamos ao final do nosso podcast. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Thiago por ter aceitado o nosso convite. E agradeço também você que ouviu. Até o próximo episódio. Tchau. 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 Falou.